Oiê! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência viajando sozinha pelo Egito. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Paula e vivo viajando há 4 anos. E recentemente eu viajei sozinha pelo Egito. E recebi muitas perguntas sobre como foi essa viagem, principalmente vindas de mulheres, e por isso eu decidi fazer esse vídeo explicando como foi essa experiência. Bom, primeiramente, antes da viagem eu tava com muito medo de ir sozinha. Eu pesquisei no YouTube, né, sobre algumas experiências e muitas pessoas não recomendavam mulheres irem sozinhas porque falavam que era muito perigoso e tal. Então aquilo, em vez de me ajudar, só piorou aquele sentimento que eu tava tendo de medo. Mas a minha intuição era mais forte que tudo aquilo. E algo dentro de mim falava: vai, mulher, vai sem medo. Quer dizer, vai com medo mesmo. Mas eu confesso que o que contribuiu muito para essa viagem acontecer foi uma amiga que já estava viajando pelo Egito antes de eu ir. Infelizmente a gente não se encontrou, porque quando eu cheguei ela já tinha ido embora, mas foi muito importante para mim, porque ela me passou várias dicas, ela me contou sobre a experiência dela lá, que estava sendo maravilhosa. Então eu pensei: quem eu vou escutar? Pessoas que eu nunca vi na vida, ou até pessoas que nunca nem foram no país e estavam recomendando não ir, ou a minha amiga que estava ali contando de primeira mão como estava sendo a experiência dela e como valeria a pena eu ir para lá. Obviamente eu escutei minha amiga, né? Então eu peguei minhas coisas e fui. E assim, de verdade, a internet aumenta muitas coisas. Eu acho assim que todo lugar tem perigo e a gente tem que se cuidar sempre. Os egípcios são umas pessoas muito queridas, muito acolhedoras. A comida é maravilhosa. Eles servem um café da manhã gigante que eu, que amo comer, amei. E assim, paisagens maravilhosas. Cairo é muito bonito. É claro, né, que tem a sua parte ali feia, como em todo lugar, mas também tem partes muito interessantes. Eu acho que se você quer conhecer um país novo, vá, sabe? Mas claro, tenha cuidado. E eu não digo isso só pro Egito, eu digo isso para todo país que você for. Sempre busca saber o máximo de informações que você pode. Como, por exemplo, olhar as avaliações do lugar que você vai ficar, a localização. São pequenos detalhes que podem te trazer uma experiência muito boa ou uma experiência muito ruim. E lembrando que as minhas experiências são baseadas nos lugares que eu fui, que foram Dahab e Cairo, que tem vibes totalmente diferentes. Inclusive, eu até fiz um vlog mostrando um pouco dos lugares que eu fui. Se você não assistiu, eu super recomendo você assistir. E assim, Dahab é um lugar incrível, é um vilarejo pequeno, meio hippie, onde tem praias maravilhosas. E também, pra quem é da vibe das montanhas, nossa, é uma coisa mais linda. Eu não conseguia me acostumar com as paisagens lindas que eu via todos os dias, principalmente no momento do entardecer, que era assim, surreal de lindo. E eu confesso que foi difícil ir embora de lá. Bom, uma outra pergunta que eu recebi é sobre como lidar com as abordagens um pouco intensas. Resumidamente, o assédio dos vendedores, né, que é muito famoso aí nos vídeos da internet. E assim, sendo bem sincera, eu não passei por isso. Eu não sei por quê, mas muitas pessoas achavam que eu era egípcia. Então eu não sei se isso teve alguma coisa a ver. Ninguém me perturbou em nenhum momento. Só quando eu fui nas pirâmides, aí vinham os caras oferecendo pra subir no camelo e tudo mais. Mas assim, nada insistente, nada que me incomodasse a ponto de eu querer sair correndo de lá, sabe? Eu disse não, que eu não queria subir no camelo e eles me respeitaram super bem. E por falar em pirâmides, né, eu tenho umas dicas também pra passar sobre Cairo. Inclusive, eu até vou olhar na minha colinha aqui, porque, né, o TDAH da pessoa é uma coisa triste. Enfim, uma dica que eu recebi é não ficar hospedado no centro e nem perto das pirâmides, porque perto das pirâmides é considerado a favela de Cairo. Então é bem caótico, é onde rola mais o assédio dos vendedores. É um lugar assim que também não tem nada para fazer além das pirâmides. Então, assim, uma recomendação que foi da minha amiga e do meu anfitrião. Para quem não sabe, eu faço viagens fazendo voluntariado em troca de hospedagem. E eu fiz isso tanto em Dahab quanto em Cairo, o que me ajudou muito, porque eu fiz amizade com locais e eles me deram dicas maravilhosas que agora eu estou passando para vocês. Enfim, além de não se hospedar perto das pirâmides, o meu anfitrião também não recomendou se hospedar perto do centro. E o que é super normal, né? Quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente quer ficar perto do centro, onde tudo acontece. Mas segundo ele, se você é uma mulher viajando sozinha, ele não recomenda se hospedar perto do centro. Eu particularmente achei o centro ok, mas
tem um porém. Quando eu fui, eles estavam abrindo o grande museu egípcio. Então tinha polícia para tudo quanto é lado. Então, segundo ele, o centro estava muito mais tranquilo do que realmente é. Porque ele disse que geralmente é bem caótico. Então, assim, talvez eu não tenha visto o verdadeiro caos. E o lugar que eu estava hospedada, fazendo meu voluntariado em Cairo, era um bairro que se chamava Maad. É um bairro, assim, bem tranquilo, bem arborizado. E eu fiz várias coisas sozinha lá e me senti, assim, super segura. Tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, se você é mulher, quer viajar sozinha com muita segurança, eu recomendo super esse bairro. Outra coisa muito importante é a vestimenta. Em Dahab tá tudo mais tranquilo, porque é uma vila praiana, então na praia a gente usa biquíni, obviamente. Mas fora da área da praia, né, se você não tá perto do mar, eu recomendo você colocar um kimono, algo mais comportado. Não tem problema usar short, mas não andar com a parte de cima do biquíni à mostra, né? Como a gente faz normalmente em outros lugares. Porque os homens olham muito. Eles não fazem nada, assim, nunca ninguém mexeu comigo, mas eles olham bastante mesmo. Então pode ser que você sozinha possa se sentir um pouco incomodada. Em Cairo já é outra história, é cidade grande. Então eu recomendo você cobrir os seus ombros, não andar de short. Eu sempre andei de calça pantacur, sabe? Que é aquela calça até na panturrilha. Eu colocava um cropped mais tapado e uma camisa por cima, que era a única camisa que eu tinha no momento. E assim, foi bem tranquilo, não tive problema algum. Sobre explorar lugares sozinha. Em Dahab, eu conheci um egípcio e ele me mostrou várias áreas de Dahab que talvez eu não teria conhecido se eu estivesse sozinha. Mas eu explorei lugares tanto com ele quanto sem ele. E assim, também achei bem tranquilo. Em Cairo, também achei ok. Eu não andaria na área das pirâmides sozinha. Eu achei lá um pouco mais caótico, sabe? Inclusive, quando eu fui para as pirâmides, eu paguei um tour num site chamado Get Your Guide. E foi bem de boa, assim. Eles me buscaram no meu endereço e me deixaram no mesmo endereço. Então, foi bem tranquilo. Eu fui com outros estrangeiros, consegui explorar a pirâmide mais de boa. E segundo meu amigo, agora a área das pirâmides está bem mais organizada, não tá aquele caos de vendedores te assediando o tempo todo. Então deve ser por isso que, para mim, foi bem de boa. Para visitar o grande museu egípcio, eu fui de Uber e voltei de Uber sozinha. Também achei tranquilo. Inclusive, eu só andei de Uber lá, mas porque o Uber lá é bem barato. Mas assim, conheço pessoas que andaram só de metrô, mas não foram mulheres sozinhas, né? Então não sei como seria uma mulher sozinha andando só de transporte público. Mas eu achei o preço do Uber bem de boa, até para longas distâncias. Acho que o mais caro que eu paguei foi do endereço que eu tava até o aeroporto. Eu não sei agora de cabeça, mas eu vou deixar aqui o preço em reais para vocês. A maioria dos lugares que eu fui à noite em Cairo foi com o meu host, mas no meio do caminho a gente conheceu outras meninas também que estavam sozinhas e também se sentiram bem tranquilas, não se sentiram em perigo em nenhum momento. E agora falando sobre visto, que é uma pergunta que eu recebi bastante também. Se você vai para a região do Sinai, Dahab, Sharm el-Sheikh, não sei falar o nome direito. Essa região, você pode ficar 15 dias sem pagar visto. Então, se você quer conhecer só aquela área, pode ir tranquilo que não precisa se preocupar com visto. Mas se você vai para Cairo, conhecer as pirâmides ou conhecer outras cidades do Egito, né, como Luxor, Alexandria, que inclusive quero muito um dia conhecer, aí você tem que pagar um visto e custa $25. Você pode tirar antes, online, ou você pode pagar na chegada. Eu recomendo, assim, pagar na chegada. Inclusive, a minha amiga também que viajou pelo Egito, ela recomenda pagar na chegada, porque ela conheceu outras pessoas que aplicaram online e não sei por que eles tiveram visto negado. Ou seja, quando chegaram no Egito, se deram conta que o visto foi negado e teve alguns problemas na imigração. E assim, a imigração é bem tranquila. Para tirar o visto também é bem tranquilo, ninguém pergunta nada. E, inclusive, eu tive uma recepção super amigável, assim. A primeira coisa que eles falaram foi: seja bem-vindo ao Egito. Carimbou meu passaporte e é isso. Enfim, acho que eu já respondi aqui quase todas as dúvidas, apesar de que eu tenho muita coisa para falar do Egito, mas vai ficar um vídeo gigante.
Mas, resumindo, se alguém me perguntasse agora se eu recomendo a uma mulher viajar sozinha pelo Egito, eu diria que sim, eu recomendo, porque vale a pena você ver e viver a experiência, assim, sabe, com seus próprios olhos. Se você tá vendo esse vídeo e tá pensando em ir pro Egito, talvez esse vídeo seja um sinal. Não sei, só tô pensando aqui. Brincadeiras à parte, cada experiência é única, essa foi a minha experiência, e eu acho interessante trazer uma experiência positiva aqui, porque eu acho injusto o quanto o Egito é mal visto na internet, sabe? Como se fosse o pior país do mundo para visitar, e não é esse exagero todo, pelo menos para mim não foi. Mas é o que eu falei no começo do vídeo e repito aqui, tenha sempre muitos cuidados, pesquisem bastante, peçam informações de pessoas que já foram, de locais, se puderem, e para vocês terem menos estresse, sabe? Menos preocupações. Ai, gente, teve um ponto muito importante que eu lembrei de falar, mas foi depois que eu parei de gravar o vídeo. É sobre viajar dentro do Egito. Eu fui de Dahab pra Cairo de ônibus. Na verdade, não foi um ônibus, foi uma minivan. E assim, não é fácil, não. É um pouco desconfortável, porque eles falam que vai ser uma viagem de 6 horas, mas na verdade é uma viagem de 10 horas. E eles param muitas vezes, porque eles precisam checar os nossos passaportes. Eu não sei por que exatamente, mas eles têm uma revista, assim, bem rigorosa. Então, por conta, né, dessas vans pararem muito tempo, aí acaba atrasando a viagem. Acho que foi só esse ponto, assim, que foi um pouco desconfortável, mas de resto foi tudo ok. Eu precisava acrescentar isso, porque, né, tem que ter alguma coisa ruim de algum lugar, nem tudo é perfeito. Se você quiser viajar por outras cidades também, que não foram as que eu mencionei, não leve tanto esse vídeo em consideração, porque eu não fui para outras cidades, então eu não tenho como te passar a visão de como é. Porque tem algumas cidades que são mais tranquilas, outras que são mais conservadoras. Então, tudo é questão de você pesquisar bastante. E isso não é só para o Egito, é para qualquer lugar. Sempre pesquise para onde você está indo, para poder respeitar a cultura do local da melhor forma possível e evitar passar perrengue. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Caso vocês queiram saber mais sobre outros países que eu visitei, é só deixar um comentário aqui, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Beijos!